Eis a doação perfeita do amor. O Redentor aniquilou-se a si mesmo, humilhando-se na morte de cruz, para que tivéssemos a vida e a salvação. Abraçou a cruz silencioso. Os poderosos a serviço do pecado julgaram e condenaram o inocente. Em Cristo, a mentira e a ganância, a distinção e os prestígios não têm valor. Nele somente são possíveis o amor e a misericórdia. Quem quiser segui-lo, é isso que ele nos propõe. Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de nossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo,
foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte. Sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos, e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e a zombaria dos vizinhos, o objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus.
Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam, A Jesus, o Nazareno. e ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com uma encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo,
ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-os de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: não, nós podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou os outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos lhes disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei e segundo nossa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus.
Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto? Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Eis de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa.
Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum de seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e minhas irmãs, uma breve reflexão sobre você. Eu vou continuar falando, que eu venho falando desde domingo de Ramos, por trás de todos esses acontecimentos, essa memória que nós estamos recordando, essa Semana Santa, uma palavra que fica sempre é o amor, né? O amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo por nós todos. Isso fica bem nítido hoje na leitura de Isaías, primeira leitura, que Isaías vai mostrando toda essa realidade pelo qual o servo sofredor deveria passar e passou por nós todos, pelos nossos pecados, pela nossa fraqueza. Isaías vai terminar, como São Paulo diz, que nós precisamos sim da sua misericórdia, do seu amor. É isso que todo esse acontecimento. No Salmo 30, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, né? A confiança do Filho para com aquele que enviou. Eu vim para fazer a vontade do Pai, eu permaneço no Pai, o Pai permanece em mim. No Evangelho, esse lindo Evangelho de São João, dessa relação com o Pai e o Filho, que nós temos aqui o quadro do Jesus Misericordioso, né? Se você nunca leu, você pode ler a Santa Faustina, Diário de Santa Faustina, e lá eu contei 100 e poucas vezes que, através de Santa Faustina, Jesus fala claramente para ela que eu vim para fazer a vontade do Pai. Esse gesto de amor. E ontem nós falamos do sumo sacerdote, Jesus e o sumo sacerdote. Talvez ainda algumas pessoas me mandaram uma mensagem entendendo, mas o dia do padre não é dia 4 de agosto, né? Fazendo um questionamento que Jesus ontem instituiu o sacerdócio, nosso sacerdócio católico, que vem do bispo,
do bispo é dado, que o bispo representa os apóstolos, e nós somos os seus auxiliares, os padres, nós somos auxiliares do bispo. E Jesus ontem instituiu a Santa Eucaristia, do qual nós fazemos parte, como eu falei ontem, celebrando na ceia do Senhor, celebrando a primeira Santa Missa. Então, nessa caminhada, desde domingo até agora, me veio na cabeça do silêncio. Hoje em dia está muito difícil fazer silêncio. Então, os artistas agora estão fazendo os lives, com certeza alguns de vocês aí já viram a live, né? As lives. Então, faz com que tenha aquela aglomeração de pessoas arriscando a vida um do outro, sem, dentro da alegria pode haver tristeza também. Então, devemos ter cuidado com essas lives, hein? Do dia a dia que está acontecendo, né, Michel? As lives, né? Então, devemos ter cuidado para que nós não pratiquemos o silêncio. Quando você estiver em casa, nessa Sexta-feira Santa, você pode, em algum momento que você está vendo uma Netflix, como o próprio aqui, você guardar 1 minuto de silêncio pelo dia de hoje, para fazer uma reflexão desse Santo Evangelho. Fica imaginando como que foi você caminhar. Um dos maiores crimes que existe hoje, ainda que o pessoal na lei, é o crime da tortura. Que às vezes tem vários tipos de tortura. Tortura emocional, de fala, e a tortura física. Jesus, nesse período aqui, ele sofreu todo tipo de tortura, de humilhação, tudo por nós, tudo por nosso pecado, pelas nossas falhas. Então, que nós guardemos nesse coração, no nosso coração, o exemplo aqui de Nossa Senhora, guardando tudo no silêncio. A mãe do silêncio, nossa mãe. E lembremos também que o próprio Pedro, muitas vezes eu vejo algumas pessoas dentro da igreja querendo ser perfeitas. Nós não somos perfeitos. Temos nossa caminhada. Porque Judas traiu, Pedro negou, Tomé na época, depois não acreditou. Então, são realidades que nós ainda hoje vivemos. Mas vamos guardar no coração hoje, no segundo dia do Tríduo Pascal, esse caminho para a vitória, da nossa Páscoa que está chegando, fazendo memória desses dias. Tire um momento na sua casa, no seu quarto, onde você estiver. Fazer um silêncio para refletir hoje, na nossa Sexta-feira Santa, na paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre lembrando que tudo isso aconteceu e acontece e acontecerá por amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa igreja hoje reunida, esse mundo todo, uma oração universal. Sempre lembrando que católico quer dizer universal, né? Então a igreja, tudo que nós celebramos aqui, nós celebramos em todas as partes do mundo. Então vamos começar nossa oração universal, começando a rezar pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos,
pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nosso pedido. Protegei com amor o pontífice, nosso Papa Francisco, que escolheste para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Bispo Reginaldo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai a súplica que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom de vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornai fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocada pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservai o que está unido, velais sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unos que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, que dai aos que não creem em Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude no mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurá-vos, para que, tendo-os encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo testemunhos das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus, verdadeiro Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam. Que vossa graça se consolidem em toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A narração do Santo Evangelho, de toda essa realidade que nos foi deixada, tem uma palavra lá que Jesus sempre fala para nós, nossa dificuldade de fé, nossas dificuldades do dia a dia. Ele é a cruz. Várias vezes aparece essa palavra cruz. Jesus fala para todos nós, devemos guardar isso sempre no coração. Pegue a sua cruz e siga-me, segue-me. Por isso que a gente sempre fala, eu sempre procuro falar, no sentido de que, se for para viver aqui na terra sem provações, de que valerá? Nós temos nossas provações do dia a dia. Nós temos nossas cruzes do dia a dia. Então hoje, nesse momento que Jesus se entrega, hoje, mais Deus é a sua paixão, crucificado, Cristo crucificado. Devemos parar, por isso que é bom fazer um silêncio e pensar hoje na paixão do Senhor. Crucificado na cruz, torturado, humilhado, tudo por nós. E às vezes qualquer coisinha nós nos entregamos, né? Nós nos dobramos, sem pensar o que nunca podemos esquecer. Deixou a Santa Eucaristia, que é o amor por nós, mas também o grande amor de doar a sua vida por nós todos, está aqui, né? Agora vamos fazer um momento da adoração da nossa cruz. Você que está em casa, você pode pegar seu crucifixo também, guardar, colocar no peito.
Muitas vezes eu sei que nós pegamos o nosso texto, rezamos o nosso texto no silêncio de Nossa Senhora, mas nunca podemos esquecer do nosso crucifixo. O que tem, o que aconteceu ali? O que houve? Por que hoje nós temos essa realidade da cruz na nossa vida? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, puro amor. Eis o lenho da cruz que pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, o qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, o qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e
Queridos irmãos e minhas irmãs, rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudada pela vossa santa e infinita misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olhei o nosso pecado, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Queridos irmãos e minhas irmãs, felizes somos nós os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, seguides meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há
Oremos. Ó Deus, que nos renovaste pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira, e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.